Fala galera, tá começando mais um episódio do Papo com Lendas. Tô aqui com meu irmãozinho, o Breno, que topou esse desafio comigo de tocar esses podcasts. Tudo bem, irmão? Tudo ótimo, cara. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos. Para você que tá assistindo, aquele recadinho básico, né? Já vai embaixo, aperta, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilhe com quem você ama, já senta no lugar bem atencioso aí, porque hoje o papo promete, né? Hoje tem lenda na Hoje casa, tem lenda né? aqui, Hoje tem hein? lenda na casa. Um cara que é um privilégio receber esse cara, esse irmão que o negócio nos proporcionou, um grande líder, um cara que, da outra vez que eu chamei ele, que ele passou pela cidade, ele não conseguiu gravar com a gente, mas hoje ele veio e vai compartilhar um pouquinho da história dele com vocês. Então, muito bem-vindo, Thiago Sakamoto, meu irmão Saka. Obrigado por aceitar o convite, irmão. Muito feliz de ter você aqui. Que é isso, pô. Bom, boa tarde a todo mundo aí. Agradecendo primeiro Estevam Meneghetti, o cara que é meu ídolo, tá? Desde que eu nasci, eu queria ser igual a ele. Então, sigo nesse caminho. Não tá sendo fácil, porque o cara eleva demais a barra, mas eu sigo tentando. E esse meu irmão, né, cara? Irmão de alma que eu falo, Breno. Esse é o cara que, Breno Piva, a lenda, o menino prodígio das vendas diretas. Então, eu tô lisonjeado de estar numa mesa com esses dois, cara. Eu pagaria pra estar aqui. Na verdade, paguei, inclusive. Um brinde, um brinde? Um brinde, Um brinde. saúde. Vamos começar melhor. Demais. Obrigado, irmãozão. Ô, Saka, normalmente a gente começa nossos bate-papos aqui perguntando um pouquinho da história da pessoa, principalmente como que era, quem era o Saka antes de conhecer a venda direta, antes de começar dentro desse mundo do empreendedorismo. Conta um pouquinho da tua história pra gente, irmão. Como que você começou a sua carreira profissional aí? Legal, cara. Vamos lá. Eu sou formado em Educação Física, né? Estudei em Bauru, fiz o Unesp, unespiano de coração. E apaixonado por natação, né? Fui nadador na minha infância e adolescência. Me dediquei a esse esporte quase 20 anos da minha vida. Você foi técnico de seleção, né? Exato, mas eu fui nadador antes, né? E nadador mediano. Dizem que todo atleta mediano se torna técnico, né? O técnico é um atleta frustrado. Já foi mais verdade isso. Hoje em dia tem bastante gente qualificada chegando aí, mas não que deixa de ser qualificado, né? Mas de fato eu me tornei técnico meio que para resolver os meus problemas com a natação, assim. A gente fala que eu não tinha terminado Eu era um cara muito questionador, né? Quando eu treinava, quando eu nadava, eu queria entender um pouco mais da parte de biologia, fisiologia. Acabei virando técnico por causa disso. Tive a oportunidade de nadar fora do Brasil e naquela época a gente tinha menos acesso à informação, né? Então eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos por um ano e pouquinho. E lá treinei com técnica americana, obviamente, né? E fui exposto a um programa americano de natação, onde me apaixonei ainda mais pelo alto rendimento. Eu era um praticante de alto rendimento e eu acho que nos Estados Unidos eu comecei a entender as diferenças entre Brasil e Estados Unidos. E eu sempre fui um cara questionador, um cara curioso. E a partir daí eu comecei a plantar na minha cabeça, né? Tá naquela fase de final de colegial, início de faculdade, o que você vai fazer. Eu não tinha nenhum rumo, para ser bem sincero, não sabia o que fazer, não sabia de fato qual profissão seguir. Então decidi por educação física, muito por causa da natação. E aí me tornei técnico, né? Estudei por 5 anos. Você sempre dentro da graduação, sempre foi da área da natação, sempre foi pela Cara, os caras brincam comigo, a gente tem uma aula, um trote, né, lá na Unesp, e a gente, um veterano, né, chega pra dar uma aula teste, uma aula pra gente, ele se apresenta como professor, né? E aí tem também. Então. Aí muito bom. é muito engraçado, Muito né? bom. E a gente não sabe, você não conhece nenhum professor, cara. Aí o cara chega, era um cara mais velho lá, não sei o quê. Aí fica falando, não, se apresente, sobe na cadeira, se apresenta e fala por que você prestou vestibular de educação física, né? E os caras da minha classe levaram isso pro curso inteiro, assim, me encheram o saco, porque eu falei, cara, meu nome é Thiago Sakamoto, sou aqui de Bauru mesmo e tal, prestei educação física porque eu quero trabalhar com natação de alto rendimento. Então, cara, é muito específico, porque... Mas a educação física, né? Até acho... Sim. Sou um cara que defende algumas teses em relação à educação física, mas é muito amplo o leque da educação física, né? Sim. Inclusive, o curso que eu fiz na época era a licenciatura plena, então eu podia trabalhar desde professor de escola, professor de educação física da escola, como todo mundo teve, nos anos de escola, como até técnico de handball, por exemplo, né? Só que, tipo, eu nunca fui praticante de handball, mas eu saio habilitado a dar aula de handball. Tipo, é um negócio meio que... Bom, é uma coisa que eu questiono em relação ao currículo, mas desde o primeiro dia, no meu primeiro dia, eu peguei e falei isso, e a galera, o cara do alto rendimento, natação direita. Piadinha, né? Aquela piadinha que todo mundo, né? A gente sabe como funciona, né? Todo mundo, quando você levanta uma bandeira de um sonho, de repente, mais alto ou
fora da média, você já vira vidraça, né? Aí a galera gosta. Vai lá, Cara, isso é muito, muito engraçado, né? Porque tudo que é diferente gera essa crítica, né? É louco, essa né? crítica social é muito louco. Eu não consigo entender o porquê do comportamento humano nesse sentido, mas é uma realidade, né? Então, desde o mesmo porque o cara do alto rendimento, virei o cara do alto rendimento. Tipo assim, os negros nem sabiam o que era, basicamente, né? Bom título, né? Exato. Mas não, tá tudo certo. Se é isso que você conhecido, não tem problema nenhum. Excelente. Aí eu me formei em educação física, né? E comecei a treinar logo que eu saí, montei um projetinho para começar a trabalhar com atletas não federados no primeiro momento, mas sempre visando, cara, crescer. Minha ideia era essa. E logo no meu primeiro ano de formado, eu já consegui montar uma equipe de federado em Bauru, consegui vender o projeto para o clube, no Bauru Tênis Clube lá. E no meu primeiro ano eu já tive um atleta recordista estadual. Tipo assim, é muito difícil. É muito difícil, pra ser bem sincero. E aí foi uma junção de fatores, né? Não é, foi graças a mim que eu sou fodão, não. Longe disso, eu sou um curioso. Mas o menino era muito bom, muito dedicado. Quando você junta... O pessoal fala muito disso, né? Que a sorte é o encontro da preparação com a oportunidade, né? Foi isso que aconteceu. Eu já estava preparado, porque eu já vinha estudando muito, né? Passei 5 anos me graduando, especializando nessa função. E aí, calhou que logo no meu primeiro ano eu já tive um grupo de atletas que compraram muito a minha ideia, muito o meu barulho. Aí eu já fiz um atleta... No meu primeiro Campeonato Paulista de Federado, já fiz um atleta recordista estadual. E aí, no final do ano, a gente fez 3 recordes estaduais, assim, tipo, já me destaquei bastante no primeiro ano e muito novo, né? Muito novo, né? Assim, ali beirando seus 24 anos, né? E aí, foi uma coisa que me deixou mais motivado ainda, né? Aquela história. Eu tava num momento de paixão com a minha profissão, as coisas começando a dar certo. Sabe, o cara que foi vidraça no primeiro dia, falou, cara, é isso que é alto rendimento, né? Faltou encontrar os tontos lá da minha, falou, é isso que eu queria dizer para vocês. Brincadeira, muitos deles acompanharam isso, inclusive, e reconheceram, obviamente. E foi aí que começou o meu projeto todo, né, de natação. Aí no meu terceiro ano já fui convocado para ser técnico da Seleção Paulista, né, porque eu tinha... A natação é diferente do futebol, que a galera conhece muito. Tem um técnico dos esportes coletivos, né? O técnico é convocado pela confederação ou contratado pela confederação e ele monta um time. Na natação, não vou falar de todos os esportes individuais porque eu não sei, né? Mas na natação, o Apesar atleta... de estar habilitado. Apesar de estar habilitado pelo CREF, inclusive, Conselho Regional de Educação Física, me habilita isso. Não, mas a natação, o atleta que convoca o técnico, basicamente, né? Então, você tem índices para os campeonatos e se você qualifica os atletas para a competição, você tem a oportunidade de ser técnico, né? Então, no meu terceiro ano, como técnico da equipe que eu tinha montado no clube, eu já fui convidado a ser técnico da Seleção Paulista, né? Em 3 competições. E ali, 2 anos depois, eu fui para o meu primeiro evento como técnico da Seleção Brasileira. E aí prestei quase 4 anos de serviços para a Seleção Brasileira. E até tive a oportunidade no final aí da minha carreira como técnico de natação mesmo, ainda trabalhar 1 ano com um projeto da natação croata que visava a Olimpíada do Rio, né, de 2016. Eu dava treino para um atleta que morava, um brasileiro, né, que é descendente croata, então ele tinha nacionalidade croata, Mas ele nadaria pela Croácia. Ele nadaria pela Croácia, ele estava habilitado lá e a gente participou da seletiva, né, das 3 seletivas para a Olimpíada do Rio. Acabou desistindo por problemas pessoais dele, acabou desistindo na última e ele estava brigando para entrar, então, tipo, só faltou esse pontinho aí na minha carreira. Realmente era um sonho participar de uma Olimpíada, né? O tonto lá do que queria trabalhar com alto rendimento chegou à Seleção Paulista, chegou à Seleção Brasileira, tive a oportunidade de trabalhar e participar da Copa do Mundo de natação de águas abertas, tive a oportunidade de trabalhar no Mundial Júnior de natação com a Seleção Brasileira. Faltou aí, de fato, chegar ao ponto máximo, que seria a Olimpíada, né? Era um sonho pessoal, mas não deu. Mas faz parte também. Faz parte, né? Acho que metas são colocadas para que você lute por elas, né? Às vezes você alcança, mas acho que elas são motores para que a gente corra sempre atrás, né? Acho que isso é importante. Então, esse é o cara que conheceu ali, com 15 anos de borda de piscina praticamente. Já tinha passado por tudo isso antes de conhecer a Venezuela. Exatamente. Estava nesse último ano aí foi quando o projeto, né, para a seleção croata ali meio que mingou, e eu tinha tenho um amigo, na verdade, né, ele está vivo ainda, Camarão, e é um aluno meu, ele me chamou, como quase todo mundo aqui que está dentro desse mercado, para conhecer em uma reunião um projeto que trabalhava com energéticos saudáveis e tal.
Experimentei, ele me deu um energético logo de cara, gostei bastante, quis comprar. E acabei não indo na reunião porque eu dava aula até as 9h30. E a reunião era às 8 horas. Uma terça-feira às 8 horas. Não sei se alguém se identifica. Para ir num lugar meio secreto, terça-feira às 20 horas. Porque naquela época foi pedido para que ele não falasse muito a respeito. Acho que é porque ele tinha acabado de conhecer o projeto, né? Então foi instruído para que fizesse só um convite e que me levasse para a reunião para eu conhecer. Gostei muito do energético. Falei, camarão, não posso ir para a reunião, cara. Dou aula até as 9h30, não sei o quê. Falou, não sei o quê, você tem que ir, tá? Não, vou te esperar. Não aceito não como resposta. Quando você é muito amigo, né, cara? Você dá umas intimadas. Aceito não como resposta, tá? Falei, não, beleza, mas eu não vou. Deixei claro, porque eu não sou esses caras, né? Quem aqui já foi convidado por alguém e falou assim, não, eu vou sim. Você fica esperando, igual idiota. Não, eu não sou desse. Falo que eu não vou mesmo, logo de cara eu não ia. Ele me convidou de novo, no segundo dia, falei, cara, que parte você não entendeu? Eu dou aula até as 9h30. O que eu faço com a minha aula? Eu não vou em nenhuma reunião. Falei, aí, você tá começando errado esse negócio aí, velho. Você tá me dando, segundo energético você me dá, você não me cobra. Você vai quebrar nesse rolê que você tá fazendo, que eu não tô entendendo nada. Até que na terceira vez, ele me chamou pra conhecer um cara de Franca que tava passando por Bauru. E o convite dele foi um pouco diferente dessa vez. Ele falou, cara, tem um cara que vai vir aí só pra conversar com você. Foi ligeiro, né? E ele ganha 25 conto por mês com esses energéticos aí. Falei, nossa, cara. Eu no auge no meu auge financeiro, ganhando R$2.200 por mês. Falei, cara, ninguém ganha 25 conto por mês. Nem o Neymar ganha 25 conto por mês. Você tá me enganando. Você é um mentiroso. Falei, eu vou lá pra te ajudar a se livrar desse salafrário. Falei, você tem alguma coisa errada nisso aí, eu vou te ajudar. Mas camarada. você foi. Falei, por quê? Então, por isso, pra ajudar. Eu falei, cara, porque eu, assim... Mas eu quero entender o que aconteceu com a tua aula. Tá, aí que eu fiz. Eu tive que chamar um professor pra me dar a minha aula. Esse era o grande entrave, né? Assim, eu não tinha uma solução pro meu problema. Uhum. Eu tive que pagar um professor. Então, tipo assim, fui convidado para uma reunião onde eu gastaria dinheiro para ir. Uhum. Né? Mas, aí eu falo, o gatilho foi bom, né? Porque assim, me gerou muita curiosidade. Foi isso. Por mais que eu achasse que era algo, de repente, ilícito, que fosse alguma picaretagem, ou que ele estava sendo enganado, porque ele não me explicou nada, eu gostei do produto. Então, para mim, já faria sentido. Se tiver alguma coisa ligada ao produto, faria sentido para mim ir ver, sei lá, ele não falou que era venda, ele não tinha falado nada, assim, sabe, sobre o que era. Só que aí ele me trouxe um número expressivo sobre rendimento, e era a minha dor principal no momento. Eu tinha atingido um ápice muito grande na minha profissão em termos profissionais, né? Tinha ido para quase todos os eventos que eu poderia como técnico da seleção e como técnico de natação. E eu não tinha encontrado a minha solução para a minha dor financeira. Muito pelo contrário, na verdade. Minha dor estava aumentando porque eu estava percebendo que dali não ia passar muito no que eu estava fazendo. Mesmo estando no auge. Mesmo estando no auge, tipo assim, eu não tinha mais para onde crescer, profissionalmente praticamente falando, só que financeiramente eu estava muito longe do que eu almejava. E eu não tinha feito essa conta antes. Eu acho que eu não tinha me tocado antes. Que eu era fruto das minhas escolhas e as minhas escolhas me levavam para aquele caminho. Sim. Então eu entendi que aquele caminho só tinha essa direção e eu estava perdendo a perspectiva. E aí, como ele trouxe essa oportunidade, assim, por mais bizarra que eu achava no começo, eu falei, cara, beleza. O máximo que eu vou perder, eu já ganhei em energético. Eu vou tomar esse energético desse cara aí, vou pagar a aula desse professor, tá tudo certo, eu tiro em consumo, né? E aí eu fui no Natal da reunião. E aí essa reunião que é famosa, né? Que o Rodrigo conta toda vez. Que tava lá o cara japonês. Fechadão, bravo. Com todo mundo. Quem é do grupo conhece. Não, maior cara de brabo dele também. Que é isso, cara. Que me dera. Que tem só enganação, né? Cara, eu fui. E aí, como tudo que eu faço na minha vida, eu dou a oportunidade, primeiramente, de escutar, né? Sim. Já que eu fui, cara, paguei um professor pra estar no meu lugar. Tudo o que eu ia fazer era prestar atenção. E entender, independente para eu ter uma decisão final, né? Queria escutar para eu poder tomar a minha decisão. Cheguei lá, um cara meio magrelinho, pouco cabelo, né? E tava com uma cara meio... Ele tava com uma cara de pouca saúde no momento, inclusive. Hoje ele conta o porquê, né? Me apresentaram Rodrigo Berkenbrock, um cara de Franca, dirigindo um i30 prata, né? E que era o cara que ganhava 25 pau por mês vendendo energético de açaí, né? Falei, caramba, como isso funciona, né? E tinha eu e mais três engenheiros da Unesp, né? Porque era todo mundo da Unesp ali. Era todos os caras recém-formados da Unesp, tal, não sei o quê. E muita gente da engenharia, né? E aí o Rodrigo explicando, cara, com aquela calma dele, pá, não sei o quê. Pá. Aí ele foi explicar a parte da rede, né? Do binário na época, não sei o quê.
E aí ele falou do teto, né? A gente tinha um teto numa outra empresa aí, pô, 75 mil reais por semana. Nossa, que mentira, né? Pra mim não fazia nenhum sentido. Mas ele explicou também como que eram os passos iniciais ali, né? Quanto que valia as primeiras indicações, o primeiro volume de rede ali. E eu percebi, e foi a palavra, acho que é bem essa que o Breno falou antes, é perspectiva de que se eu trabalhasse com a marca por um ano, de repente eu alcançaria ali o patamar que na época dava uns R$1.000 por mês. E eu entendia que era de forma orgânica e, melhor ainda, passiva, né? Que eu não precisava largar as aulas que eu dava, não precisava mudar nada na minha vida, eu só ia eu ia me dedicar algumas horas do meu dia para isso. Até então, trabalhar nunca foi um problema. Quando eu trabalhei no clube, trabalhar final de semana, feriado, não recebia hora extra por isso, nunca recebi diária de final de semana. Todas as competições são final de semana, todas, sábado e domingo. Nunca recebi uma diária por isso. Atleta de alto rendimento treina todo feriado, todo feriado. Nunca recebi um adicional por isso. Para mim, isso não era um problema. Trabalhar nunca foi um problema. E pela primeira vez eu vi perspectiva de trabalhar com algo que poderia me gerar uma renda passiva no futuro. Eu já era apaixonado por investimento e tal, só que eu não tinha dinheiro, né? Qual que é o principal? Qual que é a motriz do investimento? Dinheiro. Dinheiro faz dinheiro, faz, desde que tenha bastante dinheiro. Pouco dinheiro faz pouco dinheiro e não resolve. Sim. Então, eu precisava aumentar minha fonte de renda e até então eu não tinha visto uma oportunidade como aquela. Eu lembro uma pergunta que ele fez quando estava apresentando o binário, ele falou assim, qual que é a perspectiva que vocês têm de receber R$1.000 a mais no final, daqui 12 meses? Cara, R$1.000 era 50% do que eu ganhava. Eu falava, zero de chance de eu receber 50% a mais, porque eu já trabalhava 10 horas por dia. Então eu não tinha mais 50% de hora trabalhada por dia para fazer, eu era pago por hora. Sim. Para fazer esse dinheiro. Então, isso daí fez muito sentido para mim. Falei, cara, se eu conseguir me dedicar algum tempo que eu tiver no meu dia para isso e eu chegar realmente nesse número, para mim vai ser muito interessante. Fiquei nisso e aí na hora de... Ele vai, apresenta, né? Aquela coisa, Rodrigo, né? Um lorde, né, cara? Um lorde apresentando, não conhecia o cara, achava que o cara era picareta e o cara me dá uma aula, né? Uma aula de negócio, de visão. Nunca tinha visto o cara na minha vida e, meu... Fiquei apaixonado, né? Se não fosse casado com a Areta, já entrava nessa briga aí. E a Aretinha tava junto ainda, né? A Aretinha tava junto. Tava junto. E então, assim, cara, fiquei muito impressionado, né? Com a forma que o casal explicava as coisas ali. Me passou muita confiança, muita verdade. E mesmo não acreditando na história do teto, não acreditando naqueles números absurdos de longo prazo, eu vi que era possível os primeiros passos. Eu entendi isso que era possível. E aí os caras começaram a questionar no final, né? Eu lembro até hoje, não sei se quer que eu conte a historinha no final. Por favor, que conta. Tava esperando esse momento. Cara, os engenheiros, né, velho? Sabe como é engenheiro? Tem um engenheiro xarope pra caramba. Apesar de ter vários legais, tem uns xarope pra caramba. Valeu. Eu lembro quando... Nos toca aí. O primeiro que levantou a mão lá falou assim, tá... E essa história aí que ele falou, da exclusividade, o único energético no mercado saudável na época, alguma coisa assim. O cara falou, tá... E se acabar o açaí da Amazônia? Aí eu falei, nossa, velho, eu li pro lado... E lá na Unesp tem uma rixa com a engenharia, né? A educação tem 3 faculdades lá, né? Tem a faculdade de ciências, a faculdade de engenharia e a faculdade de sei lá, do que mais tem lá na Unesp. Aí a gente tem uma rixinha com os engenheiros lá, né? E então, eu já falei, ai, cara, xarope, velho. Pergunta, acabar o açaí da Amazônia. Aí o Rodrigo, daquele jeito, ele, não, o açaí é cultivado com as comunidades ribeirinhas. Na época a empresa comprava ali do pessoal local, né? Então incentiva, fomenta a preservação, super legal. Eu falei, nossa, legal, até uma pergunta dessa tem uma resposta interessante. aí eu na minha, né? Esperando a galera fazer umas perguntas, né? Eu falei, os caras são muito mais inteligentes que eu, né? Tudo engenheiro, fizeram umas contas aí pra ver se bate, né? Esses negócios. Deixa eu ver o que os caras vão perguntar, né? Aí o outro levanta a mão lá e fala, e se a Coca-Cola achar que é tão bom assim o negócio e começar a produzir o energético de açaí? Aí eu falei, nossa, verdade, eu não tinha pensado nisso aí, né? Isso é uma pergunta interessante até, né? Falei, quero ver o que esse cara de franco vai respondendo. O Rodrigo, aquele jeitão dele lá. Então, cara, pensa comigo. Se a Coca-Cola começar a produzir um produto similar ao nosso, ele valida o nosso mercado, né? Falei, nossa, gênio, hein? Gênio. Falei, esse cara é gênio mesmo, cara. Gostei. Muito bom. Ficou meio que assim, tá, isso aqui. E aí, alguém pergunta? Falei, puta, cara, muito da hora, né?
Aí eu cutuquei meu amigo, né? O camarão tá do meu lado. Falei, velho, chegou os seus produtos, né, cara? Você comprou, você passou aí, custava 4.500, né? Eu lembro até hoje, 4.500. Lembra? Ganhava 2 e pouquinho, 2,5, 1 mês e meio de salário, né? Eu fazia minhas contas, falei, cara, gostei desse negócio. Mas, caro, hein? Tá caro. Não tinha, né, cara? Não tinha essa visão, né? Sim. Aí, quando eu toquei meu amigo, falei, cara, e aí? Chegou, né? Falei, o pior de tudo é pagar e não chegar. Aí ferrou mesmo, né? Ele falou, não, chegou. Sabe o que esses energéticos você tomou aí de graça? Falei, fui eu, não acreditei. Comprei, né? Falei, verdade. Aí levantei a mão, né? Falei, fui montar um negócio pro rapaz aí, né? Falei, ô, Rodrigo. Rodrigo, né? Falei, passa a Mastercard, né, cara? Porque assim, o único cartão que eu tinha. Meu nego ligava e eu não tinha. Cara, eu ganhava metade disso, eu não tinha crédito nos outros cartões, né? Eu rodava muito pouco no meu cartão. Só que uma vez, esses caras de telemarketing me encheram o saco, aquelas coisas que eu fiquei vendendo cartão. Aí eu joguei um valor lá absurdo, mas emitiu um cartão de 5 pau pra mim. Aí eu peguei e guardei como se fosse uma emergência, né? Falei, vai que um dia eu preciso usar, mas eu nunca usar. Falei, não, posso vender ela usar, porque eu não consigo pagar depois da conta, né? Sim. Aí chegou nisso aí e falei, cara, se passar a Mastercard, eu tô dentro. Aí os engenheiros olharam assim, porque tudo questionou, ninguém entrou, né? Falei, verdade? Falei, é verdade. Falei, antes desses caras, inclusive, que eu entendi o negócio do posicionamento, né? Aí, paguei na hora, assim, primeira exposição, comprei a ideia, comprei a visão, óbvio, voltei pra casa, fiquei assustado, falei, nossa, que cagada que eu fiz, né? Aí agora, fico olhando, né, pro cartão, o que eu faço com você agora? Quebro. Não, eu lembro muito que porque eu voltei pra cá, naquela época se trabalhava pouco rede social ainda e tudo mais, né? Aí acontece, o que você faz, né, cara? Isso fica uma dica pra todo mundo aí, né? O nego vai pesquisar, né? Hoje é mais fácil o acesso à informação, todo mundo tem canal, todos os grandes líderes se expõem bem na rede social, né? Aí eu voltei pra casa e procurei Rodrigo Berkenbrock, né? Rapaz, o cara não existia na internet. Cara, ele tinha um Facebook que acho que ele não fazia o update desde o casamento dele, não falava nada de vendas diretas. Eu falei, rapaz, e agora, hein? Será que eu entrei na furada aí? Aí, óbvio, não deu muito tempo, né, cara? Rodrigo, muito profissional e ligeiro como foi, 2 dias, falou, ó, já fez um plano de ação, cara, comi dos caras, não sei o quê, 2 dias depois ele tava lá de novo fazendo reunião, e aí eu já não entendia, né, porque que ele fazia 350 quilômetros, Bauru, Franca, né, cara, e fui voltar, falei, cara, conheci o cara ontem, velho, já achei o cara estranho, não sei o quê, vai vir, voltar, como assim, né? Aí a gente vai entendendo como funciona o negócio, mas ele me passou confiança, né, de cara, obviamente, e depois ele ajudou muito no suporte, trouxe esse apoio próximo, acho que isso me fez ficar tranquilo e aí deu uma sanada naquela ansiedade que tem inicialmente, né? Por isso que hoje a gente entende, todo mundo quando começa, fica meio inseguro, começa a levantar algumas objeções que a gente nem considera, mas por ter vivenciado isso, eu entendo, né? Eu entendo, a gente sabe que tem que ajudar todo mundo a, às vezes, clarear um pouco a visão, porque, de fato, é novo, né? Ninguém nunca está preparado para fazer algo que nunca fez, né? Ô, irmão, e me diga uma coisa, eu sei que você tem boas histórias com o Rodrigo, inclusive daqui a pouco eu vou perguntar outra aqui, mas aproveitando o gancho, como que foi esse teu trabalho no início? Porque você conheceu a primeira exposição, começou a desenvolver o projeto, como que você trabalhava lá no começo? Porque você tinha outros negócios em paralelo, como que você articulava tudo isso? Mas antes, os outros engenheiros e o teu amigo que te mostrou... Não cadastraram. Ninguém. E seu amigo? Só você. Não. Ficou pra história? Meu amigo foi pra escola, cara. Bom, vamos lá, então. Primeiro do amigo, né? Começou naquela empolgação, todo mundo. É uma junção dos dois, né? Eu me virando para fazer no horário que dava, né? Dava aula quase 10 horas por dia. Ou eu me dei uma meta. É aquela história, né? Dá uma missão para a pessoa, né? Aí eu falei, cara, Rodrigo, como eu faço? Falou, cara, que horário você tem para trabalhar? Eu falei, Rodrigo, ou antes das 9 ou depois das 9. Ou antes das 9 da manhã ou depois das 9 da noite. É o horário que eu tenho. Aí ele falou assim, cara... Então põe de meta para conversar com uma pessoa sobre o negócio por dia. Falei, não, isso até consigo mais, porque no primeiro momento eu já pensei em alguns atletas, né? Alguns alunos, durante o meu horário de trabalho, eu conseguia falar sobre o negócio pra também, quem né? nadar, né? Ah, daquele jeito, né? Vamos... Não, os de alto rendimento não, mas eu dava aula pra um monte de gato pingado ali, né? Os caras... um Zé afogado lá. Uns pangaré. Sempre tem, né? Sempre tem. Então, eu comecei, cara, tava empolgadaço, né? Depois você compra a visão, aquela história do primeiro estágio lá, alta motivação e tal. Tava maluco pra cima dos caras. E, eu fui falando com todo mundo. Mas eu me punha a meta de falar com pelo menos uma pessoa por dia.
E aí, a gente fez um movimento muito forte ali, né, na cidade, o negócio começou a duplicar muito forte, muito rápido. E aí esse meu patrocinador, esse meu amigo, ele foi transferido, ele trabalhava na MRV na época, foi transferido para uma outra unidade no Rio Grande do Sul e deu uma esfriada, né, cara? Tipo, afastou e tal, começou um novo projeto. Eu entendo, né, cara? Porque, tipo, é igual eu falei, se eu tivesse sido apresentado, talvez, naquele meu primeiro momento como técnico de natação, eu talvez não tinha nem escutado, porque eu só tava nem aí. Não era a minha dor financeira, eu não tava preocupado com a parte financeira ainda. A minha preocupação era atender as minhas ideologias como técnico de natação. Então, o meu foco era tudo nisso. E eu acho que aí, quando ele mudou e tal, ele também deve ter não sei o quê. E aí, fez muito bem no primeiro momento, né? Porque eu tive que me virar. O Rodrigo já tinha dado um suporte bom pra gente, porque a gente entrou tudo junto, né? Na verdade. Sim. E aí a gente começou a desenvolver bem ali. Obviamente que o Rodrigo chegou a fazer 4 vezes, né? Bauru, Franca, na mesma semana. Um louco, né, velho? Por isso que atingiu todos os objetivos que ele atingiu na vida aí. Mas foi muito importante, inclusive, para a nossa fundação ali. Mas depois eu percebi que se eu não pegasse nas rédeas ali junto com a minha equipe, não ia fazer, né? As coisas não iam acontecer. Ia depender de mim, o negócio era meu, né? E, óbvio, ia ter toda a ajuda possível, mas não era a obrigação de ninguém estar lá fazendo o meu negócio. Então, comecei a fazer e tal. E aí o meu patrocinador desistiu no terceiro mês, mais ou menos. Falei, saca, eu não vou mais fazer e tal. E ele me avisou ainda. Foi um baque, óbvio, né? Porque, cara, quando ele me vendeu a ideia, ele estava super animado, tá? Mas aí eu já tinha entendido, né? E eu já estava numa carreira solo, eu já tinha entendido que o que importava era o que acontecia dentro da minha rede, dentro da minha equipe, né? Eu lembro que até hoje que um dos primeiros passos que eu fiz foi criar um grupo meu e colocar todo mundo que era da minha equipe dentro desse grupo, e eu não coloquei ele. E eu lembro que ele questionou o Rodrigo isso aí, né? Falou, depois o Rodrigo me contando, né? Falou, cara, não, pô, o Saka já foi lá, montou, fez um grupo dele lá e nem me colocou. O Rodrigo falou, cara, agradece, velho. É isso aí, coisa linda, né? E e não foi com exclusão, muito pelo contrário, eu amo ele de paixão, pô, Camarão, gente boa pra caramba, faz muito tempo que eu não vejo ele, mas sou eternamente grato ele ter me apresentado, porque talvez, né, não teria chego em mim. Mas eu entendia a amizade, vamos tomar uma cerveja, etc, tamo junto. Mas a parte do negócio eu sabia que dependia de mim. E os meus objetivos eram meus, né? Não dependia dele, né? Toda ajuda que viria dele seria muito bem-vinda, mas não dependia, né? Então foi assim que a gente tocou o rolê ali. Que da hora. Top. E agora, como foi o teu trabalho no... Então, isso, né? Em relação ao horário, né? Eu fazia, cara... Mas assim, tinha alguma estratégia que você pensava, assim? Ou era meio que, tipo, vamos fazendo... Cara, eu vou falar que no começo a gente foi meio sem estratégia mesmo. Foi muito na emoção. O Rodrigo dava uma direcionada. Época não tinha nada, não né? Tinha, cara. Não tinha... Eu falo, pessoal, quando a gente fala que não tinha WhatsApp, é porque não existia o WhatsApp mesmo. Exatamente. Não tinha... É que a gente não usava, não tinha, não tinha como usar. Não tinha... Você ia procurar material de treinamento, a única coisa que existia era um YouTube... da galera, que o pessoal pegava, era celular ruim, que filmava alguém apresentando, era o que tinha no YouTube. Para você conseguir um slide novo, um slide atualizado, era um parto. Porque você pesquisava no Google e não achava, e não tinha outro lugar para encontrar essas informações, né? Mas assim, então se for para esse lado, foi a pergunta do Breno, foi em termos de estruturação, o que aconteceu? A gente copiou o que o Rodrigo implantou, basicamente, né? Então acho que agora eu entendi o que você quis dizer. A gente era muito bem treinado, né? Acho que sempre foi um DNA da nossa linha, da nossa equipe, né? Fazer treinamentos. Era um pouco difícil de duplicar, porque não tinha material em si, né? Então, tipo, quando vinha uma pessoa com muito conhecimento, ela vinha e expunha o conhecimento dela, a gente meio que repetia o que ela falava, né? Eu entendi que isso era algo que daria certo. A gente começou a fazer as nossas reuniões semanais. Como que você se virava para fazer essas reuniões? Porque você falou, o Rodrigo chegou a vir 4 vezes na semana para Bauru. Isso. Mas você dava aula até 9 e pouco. Exatamente. Aí eu comecei a comprar o barulho, né? Todo dia eu comecei que quando ele ia, eu arrumava alguém para dar a minha aula, né? E aí em 6 meses, aí depois o negócio começou a andar de fato. Em 6 meses eu saí das minhas aulas do horário da noite, que era um horário nobre pra gente trabalhar, né? O pessoal da educação física normalmente trabalha
fora do horário comercial. Exatamente, né? exatamente. Onde você mais tem como atender, né? Os dois negócios, então. Exatamente. Mas aí eu fiz uma escolha, né? Que aí a hora que entendi, né? O que acontecia, principalmente ali próximo ao lançamento, né? Da empresa no mercado, que a gente estava fazendo um trabalho de pré-marketing. Aí eu peguei e tomei uma decisão, né? Tomei a decisão de largar essas aulas e investir. Esse horário eu investia na venda direta, né? Então eu continuei trabalhando com natação, na verdade até o mês passado, basicamente. Na verdade ainda faço algumas coisas relacionadas à natação, mas sempre no horário que não afetasse o meu trabalho com a venda direta, né? Show, legal. Ô Saki, quero te fazer uma outra pergunta, por mais que eu já saiba a resposta, porque afinal eu faço parte do seu time, mas eu vejo que você é um cara espetacular na questão de envolver a sua equipe. Eu acho que esse é um ponto muito importante, você manter a sua equipe unida, você manter a galera junta. Como que você faz esse trabalho desde o início? Porque assim, eu tô pouco mais de 3 anos com você. Sempre você fez essa forma de envolvimento ou há tempos atrás você fazia de uma forma diferente? Depois da pandemia você começou a mudar um pouco a estratégia? Como que foi isso? Não, cara, eu acho que assim, o pessoal sempre diz que a gente traz habilidades do nosso passado, né? Uhum. E num primeiro momento eu não sabia qual habilidade do esporte de alto rendimento eu poderia trazer para o mercado de vendas diretas. Né? Achava que não tinha nada a ver. E às vezes eu brinco e falo, não tem nada a ver com técnico e natação. Tem, cara. Tem muito porque a gente lida com gente, né? Sim. Trabalho com desenvolvimento pessoal, mais voltado para o físico, porém o mental é tão importante quanto. Então, uma coisa que talvez foi inerente a mim, assim, uma coisa que era muito meu, de colar nas pessoas que tinham interesse, né? Obviamente, acho que para o filtro inicial é o interesse, a pessoa ser minimamente proativa, né? E a partir daí, acho que as pessoas que são proativas, que se põem em movimento, eu consigo me aproximar bem, consigo me pôr muito à disposição e a pessoa percebe isso, né? E aí a gente acaba formando um time muito forte, principalmente das pessoas que são mais mão na massa, né? Então eu acho que talvez eu tenha uma facilidade realmente nisso por ter trabalhado já nessa área, por ter sido a habilidade que há mais tempo eu desenvolvo, talvez, entendeu? Então eu acho que isso é uma coisa que eu trouxe, que já era meu, inerente ao mercado e que eu consegui introduzir junto aos meus times aí, e a gente consegue fazer um trabalho bem, bem legal aí nesse sentido. Aí é algo muito importante, né? O envolvimento com a equipe e tudo mais. Inclusive o Saka, não sei se você sabe, eu tinha o quê? 1 mês de negócio? 1 para 2 meses, né? 1, 2 meses, o auge da pandemia. Comecei em março, ele veio pra cá em junho, que foi antes do meu aniversário, foi 2, 3 dias antes. Veio pra Araruna, viajou 400 quilômetros. 450. Para Araruna é 493. Aí, pra ir, 493 pra voltar, né? Pra conhecer eu, meu irmão e o PH. Mas é aquilo, né? Mas é muito. A gente replica o que a gente. Eu vi o Rodrigo, que era um cara que eu não conhecia, fez a mesma coisa. Então, tipo assim, aí vinha o Fred, lá de Portugal. Cara. É quase isso, mas ele ia de Uno pra Bauru, vindo lá de Joinville, cara, que é mais longe que Portugal. Né? Demora mais. Pois de Uno, pô. Aí depois vem o Delano, cara. Nossa, um rolê, não sei o quê, pegando busão, não sei o quê, daquele jeito Delano, pegando carona pra não gastar, né? Quem é mais mão de vaca? Os caras, rapaz, a briga é boa. Eu acho que o Delano é mais, mas ele aprendeu com o Fred, né? Esse é um dos casos onde o aprendiz supera o mestre. Então a briga é boa, Brincadeira, amo vocês. E esses caras estavam sempre lá, cara. É uma pernada. E os caras estavam lá. Então, tipo assim, eu aprendi. E aí o Breno já veio bem mais tarde aí, cara. Nunca me esforço, cara. Que eu falo, né, tipo, a galera fala muito assim sobre esforço, sobre dedicação. Cara, eu cansei de pegar meu carro e, por exemplo, andar mais de 200 km para dar plano e voltar, e às vezes a pessoa não cadastrar. Já aconteceu. Várias vezes. Né? Cara, fiz isso várias vezes. Uma vez fui para Limeira, de Bauru para Limeira, dá 243 km. Fui lá, apresentei para o cara já conhecia o mercado de venda direta, não sei o que, trabalhava com uma outra marca, eu fiquei apaixonado, não sei o que, passou, comprou, não sei o que. Eu saindo de lá, voltando para casa, cara, quer queira, quer não, é 3 horas de viagem para ir, 3 horas para voltar e mais 800 pedágios, né? Bauru Limeira tem 800 pedágios.
Aí eu, 100 quilômetros, chegando em Bauru, a 100 quilômetros de Bauru, o cara ligou, não sei o que, cara, eu preciso cancelar e não sei o que, não era isso. Como assim? Eu passei o dia inteiro com você, como não era isso? O que faltou? Não, meu... Respira fundo, óbvio, você fica chateado, né, cara? Mas, meu, faz parte, né? Isso acontece com quem tá em movimento, né? A gente fala, então, meu, isso pra mim nunca foi um problema. Isso nunca foi um problema. E aí, no caso dos meninos aí, os caras já estavam super... Já era uma geração aí mais do online, né? O negócio bombando na internet e tal. Os caras super motivados, super interessados, se pondo em movimento, proativos, aquela história, né? Isso aí chama atenção. Pra mim foi zero sacrifício. Eu vim muito pelo A gente contrário. começa a perceber, né? Onde tem a fogueirinha ali, vamos jogar querosene, né? Aquela história. Não é pra você ficar soprando a brasa pra virar fogo. É pra você jogar querosene onde tá pegando fogo, né? Então sempre isso foi uma coisa que eu aprendi. Então pra mim nunca foi sacrifício, cara. De forma alguma. E aí a gente criou essa amizade, essa inclusão aí, né? Foi muito legal. E Santos quem diga, né? Santos quem diga. Pois Aí foi uma situação, né? Eu tinha um direto em Santos lá, que, foi uma vez lá, uma segunda-feira. Cara, Santos de Bauru é 600 quilômetros, tá? É 600 quilômetros e, R$1 milhão de pedágio. Porque aí é um absurdo. Cara, tudo certinho, combinamos, fizemos um convite junto, não sei o que. O cara alugou uma sala, legal, tudo mais. Aí chegou lá, ninguém, cara. Ninguém, nenhuma pessoa apareceu. Tem problema, né? Depois a gente tenta entender o processo, em que parte que a gente errou, porque com certeza a gente errou, né? A gente, inclusive eu. Sim, com certeza. E aí a gente... Mas, meu, é aquilo. Se mostrou interessado, fez a sua parte... A minha parte nunca vai faltar, cara, pode ter certeza. Então, eu sou desses aí. Então repetiu a história de Santos comigo depois? Exatamente. Porque você também foi passando? Com ele. Com ele? É verdade, eu até achado que era essa. O Breno, aí no Breno a gente fez a mesma coisa, exatamente. Olha lá, isso se repetiu de fato. Mas a gente ia indo para São Bernardo, né? Trabalhar ali e tal, São Paulo, São Bernardo, isso aqui. E aí depois tinha uma linha nova em Santos, né? Era do Breno. Do Breno, essa linha era do Breno. E o Breno novão, começando, nunca fiz isso, nunca fiz suporte. E aquilo, o cara espelhando, né? Viu a equipe toda fazendo, o cara daqui, né? De Araruna. Você é longe pra mim em Santos, imagina pro cara de Araruna, né? E saiu daqui, foi um rolê, rodou lá. Aí eu peguei meu carro e falei, cara, minimamente eu vou ajudar ele, né? Vou ajudar ele. Peguei meu carro, fui lá junto com ele, lá, fizemos São Bernardo. Não, vamos descer pra Santos? Vamos descer pra Santos, sem problema nenhum. A gente teve uma noite agradável, inclusive, né? Acho que essa daí é só pro palco, né? Essa é pro palco. E aí nós fomos pra Santos, com uma linha nova dele lá. Por N fatores não funcionou direito, não sei o quê. Não conseguimos fazer nenhuma reunião praticamente ali, né? Foi bem difícil, bem desafiador. Perdemos uma viagem. Depois voltamos. Voltei para Bauru, deixei ele na rodoviária, pegou um busão mais 30 horas para Aruna e eu 700 km para voltar para Bauru, né? O que rolou foi quase um rolê de rock, né? É verdade. É verdade. Conta aí. Não, deixa quieto. Vamos lá, vamos continuar. Aqui é pra contar a história, eu tô ouvindo. Que na verdade, nós tinha tudo arquitetado, assim, pra acontecer, de fato, o evento. Tinha feito convite junto. Chegamos lá, meio que não rolou. Daí, o desfecho foi que a pessoa que era da minha equipe queria levar eu e o Saka pra um evento de rock. Porra, imagina, velho. Nós tinha feito semanada em São Bernardo ali, tava cansado, eu tava fervendo, querendo fazer acontecer. Você acha que eu ia pra um rolê de rock? Aí eu fui pra um hostel, nossa, velho, cheguei no hostel ainda, perrengue, galera no hostel, você já imagina, né? Hostel no Brasil não é hostel nos Estados Unidos, né? Então... Em Santos, então? Em Santos? Aí você imagina a cena, eu chegando, né? Camisetinha polo, tênisinho social, calça mais justinha, a hora que eu chego naquele hostel, aquela... fumaceira na frente, galera bebendo, né? A galera já viu eu entrando, pandemia, já ficaram, quem que é esse cara aí, né? Deu dono do rosto de putz, não, fica tranquilo, aqui é super seguro, aqui tá tudo certo. Mas se você quiser fazer um teste Covid rápido, tem ali. Eu falei, não, mano, relaxa, só quero subir e dormir só. Falou, inclusive tua mochila, se você quiser que eu deixe num quartinho separado pra você, eu deixo. Eu falei, mano, relaxa, velho, só tô entrando pra dormir e depois vazar. Aí depois vazamos no outro dia, 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, já tocamos terror. Partimos. A gente foi com o intuito de trabalhar de fato. Foi como foi a primeira vez. Meio que repetiu a história mesmo. Não tinha feito esse paralelo. Não tinha acontecido comigo, uma linha pessoal minha, depois aconteceu com o Breno da mesma maneira. Mas isso mostra, cara, aí eu não tenho, né? Não tenho muita essa história. Nossa, né? O pessoal falava muito
quando eu tinha na outra empresa lá, não, que você teve sorte, né? Começou cedo e não sei o que. É a nossa sorte aí, A né? sorte Tipo, sempre me encontrou tava trabalhando, aí, né? exatamente, essa história mesmo. Ah, cara, eu sempre fui... Uma coisa que eu aprendi logo que era eu precisava fazer a minha sorte, né? Precisava entender de construir a minha É sorte. muito engraçado porque todo mundo que vem aqui é muito engraçado como as histórias se repetem, né? Óbvio, cada um tem uma visão, cada pessoa que passa aqui traz um ensinamento diferente, mas é impressionante como as histórias se repetem, como os perfis se moldam para um perfil de resultado, né? Então, eu acho que se fosse pegar um compilado de todas as pessoas que já passaram aqui no Papo com Lendas, tem muita coisa em comum dessa questão de histórias de superação, histórias se repetindo, de desafios, e de repente, teve sorte. Sim. E as coisas começaram a acontecer, né? Inclusive, falando em ponto em comum, qual que você acha que é uma característica fundamental de alguém que começa a desenvolver esse modelo de negócio e cresce aqui dentro? Você acha que tem algumas características ou uma em específico? Eu acho, cara. Eu acho que tem algumas que a pessoa precisa ter, se ela não tem, ela precisa desenvolver o quanto antes, né? Eu acho que é resiliência, né? O lance de você ter uma autoconsciência muito grande. Porque a gente não tem chefe, né, cara? Ninguém vai ligar. Você pode ter o upline mais chato do mundo. Ele não vai ficar te cornetando. Pô, faz o seu negócio, faz o seu trabalho, cara. Ninguém vai fazer isso, né? Ninguém vai fazer isso. Então, se você não tiver um mínimo de Até porque temos mais coisas para fazer. Exatamente. Não faz nem sentido, inclusive, né? Isso é uma das coisas, inclusive, que serve como um atrativo do negócio para muita gente, né? O nego odeia o chefe dele, tudo que ele não quer é um amigo ou um conhecido que fica enchendo o saco dele. Sim. E, na boa, cara, se você não for a pessoa mais interessada em correr atrás dos seus objetivos, ninguém mais deve se preocupar com isso, né? Então, eu acho que, realmente, a autoconsciência é muito importante. E aí a disciplina, né? Eu acho que a disciplina é o que vai fazer você ter resultado, custe o que custar. Se você tiver disciplina, mais hora, menos hora, o resultado acaba vindo. Pode ter certeza, porque se você for disciplinada, eu costumo dizer, porque eu lance muito em relação a atleta de alto rendimento e tal, que eu gosto muito do perfil de atleta, porque geralmente isso são características do atleta. O atleta já vem com isso, né? Quem teve algum resultado de alto rendimento em alguma coisa que fez, né, em algum esporte que praticou, por exemplo, ele tem que ter essas características, porque o técnico pega muito no pé, mas ele não fica com o atleta 24 horas por dia. Então, se o cara não dorme, se o cara não se alimenta direito, se o cara não descansa, o treino não é efetivo. Se o cara não... Então, por isso que vem do lance da autoconsciência. Se o cara não for resiliente, porque ele vai perder várias vezes, que nem na natação só ganha um. Só ganha um. Né? Na Olimpíada, normalmente, sei lá, pega em todas as provas, em cada prova individual, o atleta, de repente, chega lá, tem 80, 100, 120 atletas numa prova. Só um é medalha de ouro. Um é de prata, um é de bronze. Os outros não levam medalha. Muitos não vão nem para a final, né? Não. A maioria não vai, né? São só 8, né, na final. Então, se a gente puxar, assim, na verdade, de cada 1000 atletas, não é um que vai para a Olimpíada. Então... O atleta é acostumado a perder, sabe que pode perder. Perder faz parte do processo de ganhar. Sim. Só que nem todo mundo sabe disso. Às vezes está fazendo um negócio que nunca foi te cobrado vencer. E aí você não sabe que você vai ter nãos ou perdas no caminho, né? Então aí vem do lance de você ser resiliente. E aí a disciplina, para mim, mesmo que você seja um cara ruim, ou que você esteja fazendo algo de errado, a disciplina vai te trazer resultado porque em algum momento alguém vai te ajudar ou você mesmo vai se autocorrigir. E aí o resultado é consequência dessa evolução, né? Então eu tenho muito para mim que pelo menos essas são 3 características importantes. Não sei se são as únicas, mas com certeza são muito importantes aí para alcançar algum sucesso dentro do mercado. Não só das vendas diretas, né? Na verdade, sucesso em qualquer coisa, né? O Caduzão sempre fala muito, tipo, a vendas diretas é para todo mundo. Não sei se é de fato, mas eu acho que é bem democrática, sim. Mas o sucesso não é para todo mundo. O sucesso não é, de fato. Em nada, né? Nada. Você pode ser o escriturário do fórum lá. Se é o melhor escriturário do fórum que você trabalha, se é o melhor escriturário do
todos os fóruns do estado ou do Brasil, cara, muita gente não liga para isso, porque é uma coisa que não tem nem como comparar de repente, mas não é uma coisa que você busca às vezes. E isso pode ser ruim ou difícil na transição aí quando a pessoa se envolve com o mercado igual ao nosso e não tem essa fome, né? Ou essa preocupação ou essa qualidade, eu não sei. Eu gosto muito da característica do ser ensinável, né? Fato, que é uma fato. que você foi muito, né? Sim. Você falou, né? Tipo, Sim. tudo que você via, você repetia. E principalmente... eu acho que desde sempre, né? A gente não tinha os materiais de treinamento, mas a gente tinha... Eu falo que no meu começo foi assim. No meu começo eles falaram duas coisas pra mim. Que eu tinha que fazer uma lista e que eu tinha que apresentar pra todo mundo. E foi o que eu fiz. Era o que eu sabia que tinha que fazer. Né? Aí às vezes acaba tendo muita coisa nova e aí às vezes a pessoa fica perdida, mas se ela tiver essa autoconsciência de ser ensinável também, ela vai ter um resultado diferenciado, né? E eu gosto da constância. Que dentro da disciplina, né? Que dentro da disciplina. Perfeito. E, saca, nos teus períodos de maior crescimento ali do teu time, dos seus principais resultados dentro do negócio, o que você acha, acredita que tenha acontecido de diferente que fez com que o seu grupo crescesse, que você atingisse os seus melhores resultados dentro do negócio? Você começar a encontrar pessoas com a mesma fome sua, né? Eu acho que isso é uma coisa muito legal do nosso negócio, porque isso pode acontecer a qualquer dia, né? E quantas vezes for necessário, porque se a pessoa por algum motivo perder a fome no meio do caminho, né, se sentir satisfeita, você vai acabar encontrando novas pessoas com fome também. Então acho que é muito isso, o encontro de pessoas com essa vontade de crescer igual a sua. Porque cada um tem seu ritmo e tudo bem, né? Cada um tem seu número e tudo bem, cada um tem sua vontade e tudo bem. Eu mesmo tenho o meu número e tá tudo bem. Só que se você busca uma evolução maior, quando você está em movimento, você está correndo atrás de uma meta, um objetivo, etc., eu acho que você acaba atraindo também esse tipo de pessoa, né? Porque você está numa vibe, né? Aquela história da energia, uma coisa que eu não acreditava antes do mercado, inclusive. Eu era muito mais cético em relação a essa coisa de energia, de vibe, mas hoje eu sou mais do que convencido que isso de fato acontece. Então eu acho que é uma junção dessas coisas. Quando você está em movimento, buscando alguma meta, buscando alguma coisa de uma forma muito esfomeado, você acaba encontrando pessoas com a mesma visão, com a mesma ideia, você consegue vender até melhor essa ideia para a pessoa, e a pessoa que, cara, quando você tem uma pessoa boa que compra a sua ideia, ou não precisa nem ser boa em si, né? Costumamos dizer que todo mundo é bom, né? E não tem aquela história do potencial, né? Para mim não existe isso, o potencial, a pessoa tem potencial. Isso é uma das maiores mentiras que existe, cara. A pessoa tem vontade. Perfeito. Né? Vontade, porque você começa a falar, se a gente for analisar potenciais, olha o perfil diferente, que a gente não tem um perfil de potencial. Porque todo mundo quando começa a pensar naquela história, mas você é meu amigo, que ele é comercial, ele vende tudo. Cara, não interessa, o cara pode ser o maior vendedor do planeta, se ele não tiver interessado em fazer o seu negócio, se não tiver interessado em trabalhar com isso aqui, se ele não tiver fome para trabalhar isso aqui, não vai acontecer para ele também. Então, né, pega um professor de natação, engenheiro, cara, não tem um perfil. Para mim o potencial não existe, existe a vontade mesmo. E a gente sempre atrai aquilo que a gente é, né? Exatamente. E eu acho que isso a gente emana, né? E eu acho que essa é a principal reflexão, né? Que acho que todo mundo tem que fazer. Será que o meu negócio não está acontecendo? Por que o meu negócio não está acontecendo ou não está indo na velocidade que eu gostaria que fosse? Às vezes é muito porque você está se colocando num estado em que você não vai estar atraindo as pessoas que vão fazer o teu negócio acontecer. Exato. Porque uma vez o Rodrigo me falou isso. Ele falou assim, não diretamente para mim, né? Ele falou num evento. Ele falou assim, cara, tem gente que reclama do próprio time, né? Porque a pessoa não faz, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Eu falei, cara, você que montou esse time. É você que trouxe essas pessoas pro negócio. Por que você está reclamando? Você está reclamando do quê? Né? Eu acho que essa é uma reflexão muito legal. O que a gente está atraindo para nossa vida e, beleza, não é o que eu quero atrair, o que eu preciso mudar? Né? Aqueles ensinamentos iniciais, né? Isso eu prestei muita atenção, assim. Né? E uma delas era aquelas frasezinhas que a gente tem meio de clichê do nosso negócio, mas é real, né? Tipo assim, você é o downline que você gostaria, né? Você é a pessoa da sua equipe. Se você fosse da sua equipe, você seria um bom integrante da sua equipe? Então, isso foi uma coisa que eu fiz uma reflexão muito inicial, né? Então, assim,
o que eu consigo controlar é o meu comportamento, né? Sim. As coisas que eu faço. Eu não consigo controlar o que o Breno faz. Ele vai fazer o que ele quiser. Agora, se ele quiser fazer direito e tal, eu estou aqui para ajudar. Se eu puder ajudar, se eu puder ensinar com alguma coisa, se eu puder aprender com alguma coisa com ele, pô, vou estar sempre isso aí. Mas ele tem que ser a pessoa que ele busca para a equipe dele, né? Então, acho que isso foi uma coisa que me fez, assim, foi um guia até. Legal. Como você quer ir? O que você gostaria? Legal. Vamos falar um pouquinho de Hive agora também? Vamos. Mas antes, você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, nos ajuda demais a continuar fazendo esse projeto, trazendo mais convidados igual o Saka aqui dentro do nosso negócio. Então, dá uma olhadinha, se inscreve de graça e ajuda demais o nosso canal. E se você está gostando do nosso bate-papo, deixa seu like, compartilha com o maior número de pessoas. Vamos fazer esse vídeo chegar para bastante gente, porque com certeza aquela pessoa do seu time está precisando ouvir o que foi falado aqui hoje, tá bom? Então, compartilha com o maior número de pessoas e vamos falar um pouquinho de Hive, né? Agora, nesse novo momento, achei até legal que você falou que as pessoas às vezes olham pra gente e falam assim, mas você deu sorte porque você foi lá no começo. Estamos no começo, né? Um mês de empresa, né? Um negócio novo no Brasil, um negócio novo no mercado que promete muita coisa, né? Promete realmente trazer uma revolução para esse mercado, para o mercado da venda direta, para o mercado da saúde. O que você está enxergando hoje, Saka, de comportamentos que a gente tem que mudar para construir resultado dentro da Hive? É uma nova proposta, né? Às vezes a pessoa pergunta, é tipo... Eu falei, não, cara, é tipo nada que você já viu. De fato, é tudo novo, né? É tudo novo. A gente mesmo está aprendendo bastante a cada dia. Eu estou muito apaixonado pela ideia do foco ao cliente, né? Era uma coisa que a gente brigava muito em a pessoa que quer consumir o produto, ela ter uma interface fácil, ela ter um preço atrativo para fazer uma compra direta, da gente ser bem remunerado por isso, né? Pelas vendas simples e não só pelas vendas em escala. Então, está sendo um aprendizado. A gente está com um mês e uma semana quase só de vida, né? Não chegamos a 5 semanas ainda e tá de fato cumprindo a meta que era a revolução, né? Eu enxergo aí realmente uma disrupção no mercado, né? Eu acho que a gente vai trazer muita coisa nova, que vamos ser copiados, inclusive, né? E eu acredito muito nisso também. E que é legal, né? Eu acho que é muito melhor você ser referência do que você ser desprezado, né? Então tá tudo certo. E eu acho que, assim, a hora que a ficha começar a cair da galera, o nego vai perceber que a gente está num caminho muito certo, né? Eu acho que a perspectiva de médio e longo prazo, assim, é sensacional. E estou sendo muito feliz e orgulhoso de fazer parte desse movimento, né? A gente que trabalha na venda direta há tanto tempo e a gente perceber que, graças à nossa grande liderança, a gente está tendo a oportunidade de ser a locomotiva dessa transição, dessa transmutação, porque o mundo tem mudado muito, né? Até falamos no começo aí, né, sobre relacionamento de rede social e tal, não sei o quê, mas o Rodrigo não sabia nem gravar vídeo de fazer story mudo. Story de Instagram, né? Story de Instagram sem áudio. Esse é do Rodrigo. Hoje o cara é um influenciador, né? O cara é um influenciador da internet. Ele é procurado pelas maiores marcas do Brasil e do mundo. Então, a mudança é constante, né? Era uma coisa que eu achava, assim, que eu sempre questionava, não só da nossa empresa antiga em si, mas do mercado como um todo, né? Como que o mercado é um pouco engessado, né? Eu achava muito engessado. Eu acho que a perspectiva é muito interessante. Todo mundo querendo ir para o lado digital, né? Trabalhar mais em casa, poder trabalhar mais do computador. Óbvio que a essência do marketing de relacionamento são os encontros, né? São as trocas que a gente tem. Mas você ter uma mãe, de repente, com um filho pequeno, podendo trabalhar de casa e ser bem remunerada por isso, com produtos fantásticos, cuidando da saúde dela e dos contatos dela. Cara, eu acho isso sensacional. Sensacional. Tô apaixonado. Sei que sempre foi um excelente vendedor. Quer dizer, sempre não. Desde quando eu te conheci, você já era um excelente vendedor já. Cara, qual que foi a tua visão que você pegou a respeito dos produtos? Porque, falando por mim, então, sensacionais, né? O que você achou assim? Eu acho que 100% das pessoas precisam, né? Então, se você vende algo que 100% das pessoas precisam, você está muito no caminho certo. Porque, óbvio que existem mercados segmentados, eu respeito eles e tal, mas se eu tivesse a oportunidade de escolher, você quer vender só para descendentes de japonês ou você quer vender para todo mundo? Eu prefiro vender para todo mundo.
Tá? Tem mais todo mundo do que descendentes de japonês. Então, eu acho que isso é importante. E produtos inclusivos no dia a dia e que atendem tantas demandas de todo mundo. Todo mundo tem... Assim, a gente só tem 5 produtos no portfólio, só 5, porém os 5 suprimem 100% das dores das pessoas. Louco. Um mais, um menos, mas, todos aceitam. Então, todo mundo que você encontrar no seu dia a dia vai ter a necessidade de uma das coisas que a gente possa suplementar. Então, cabe você se tornar um vendedor consultivo, que eu acho que é outra mudança que a Hive traz para a gente, se tornar um consultor, não só um vendedor. Né? Como o Breno bem disse, eu mesmo tinha uma função muito mais vendedor, né, do que um consultor, e é uma coisa que eu estou aprendendo junto com todo mundo. E aquilo, todo mundo que sempre pediu para estar no início, estamos todos no início. Vamos lá, né? A oportunidade está aí. A oportunidade está aí, o bilhete da loteria está na mesa. Lógico. E qual que está sendo a tua visão para esse momento, irmão? Cara, assim, porque a empresa foi lançada em 50 dias, nós estamos aí com, podemos dizer, 1 mês e 8 dias de lançamento oficial da Hive. O que você está enxergando e qual que está sendo a tua visão para os próximos meses? Eu acho que a empresa, obviamente, vai se estruturar no crescimento, né? Em situações... Óbvio que vai ter ajustes, né? A gente faz ajustes em tudo que a gente planeja. Eu mesmo, vindo de Bauru para cá hoje, tive que fazer ajustes de horário porque eu peguei um trânsito no caminho ali que eu não estava esperando. Então, assim, tudo nos leva a... O que eu estou achando muito legal, que eu estou percebendo que a Hive está muito disposta a fazer, é agir rápido. Agir rápido, mudar alguma coisa, aparar alguma aresta que seja necessária. Acho que eles têm um plano macro muito bem definido, né? O caminho está direcionado. É óbvio que vai ajustar ali asfalto, cascalho, etc., de acordo com o que a gente for caminhando. Estranho, né? Seria se não tivesse nada para ajustar. Exato, Aí ia ser esquisito. Exato. Não, mas mais que isso, né, cara? Que a gente via assim, não gosto de ficar falando mal e nem de comparando com nada, porque cada coisa, cada situação tem sua história. Sim. Mas eu já vi a gente já viu várias empresas, coisas assim que tem um problema detectado, né? Tem algo detectado, e às vezes não é nem de marketing, pode ser qualquer outra coisa. Você fala, cara, esse processo não está funcionando direito aqui. E fica lá eternamente, ninguém toma nenhuma atitude a respeito. Fala, vou até usar, que eu fui numa grande varejista, não vou dar um nome aqui para não queimá-la em nível nacional, porque esse papo com lendas aqui é gigantesco. E eu não quero levar, nenhum processo aqui, né? Então, mas uma grande varejista aí que, fiz uma compra ontem de 4 camisetas, não sei o que, cheguei lá, cara... Tava faltando 2 na minha encomenda, aí no aplicativo dava que não tinha em termos de estoque, na loja tava lá as camisetas, assim, parece que você não consegue pegar ali para mim, graças a um cara que era muito bem esforçado, encarregado, muito esforçado, ele acabou sanando o problema, mas era um problema gigantesco numa empresa que vale alguns bilhões de reais, que vende bilhões de reais por mês. Então, assim, são processos, óbvio, o problema ali era algum problema de comunicação entre o aplicativo e o estoque da loja, que não constava. Aí eles automaticamente cortaram metade da minha compra, me geraram um gift card para usar na loja, coisa que eu não queria. Mas, cara, se era para cancelar minha compra, me devolve meu dinheiro, para usar onde eu quiser o meu dinheiro, não usar aqui. Como você não me entrega o que eu comprei e me fala que eu só posso usar o restante do dinheiro que eu já paguei aqui. Isso é um absurdo, né? E aí alguém muito bem intencionado resolveu na hora. Processos acontecem e eu vejo muito isso. O que mais importante é a pessoa ter alguém preocupado com isso. Aconteceu um BOzinho aqui, vamos resolver. Aconteceu um BOzão aqui, vamos resolver rápido e resolver. E a gente está apontando para cima de uma forma muito, muito legal, né? Muito. Então eu acho que a perspectiva é fantástica, né? Sensacional. Meu Deus. Saca? Queria te fazer uma pergunta mais importante até agora, hein? Ai, meu Deus. Gostou? Muito, cara. Fiquei feliz demais. Obrigado aí pelo convite, né? Era uma coisa que eu namorava muito, porque para mim papo com lenda, né, é com as lendas aqui, né? Ter a oportunidade de sentar com duas das pessoas que eu mais admiro nesse planeta, né? Costumo dizer que eu tenho ali Ademir da Guia, Dudu, Michael Phelps, e Steven, e Breno, como referências na minha vida. Os caras são sensacionais, os caras sabem quanto eu amo eles. E muito obrigado. Fui muito bem recebido, né, inclusive, aqui, melhor qualidade. Piada, viu? Pagaria muito para sentar aqui toda semana. Bom demais, irmão. A gente que agradece. Você que assistiu até aqui, parabéns por ter ficado até o final.
De novo, lembra de deixar a sua inscrição, deixar seu like e compartilhar com o maior número de pessoas, porque muitos ensinamentos foram passados aqui. Eu vou ter que assistir de novo esse episódio para poder anotar algumas coisas importantes que foram compartilhadas. E tenho certeza que você aproveitou da melhor maneira possível também. Irmão, quer deixar uma mensagem final, pessoal? Cara, se inscreva, dê o seu like, né? Siga essas lendas aí. Faça o seu melhor sempre com o que você puder, com o que você tiver. Vá atrás dos seus sonhos. Sempre vai ser muito gratificante, com certeza, tudo que você vai conquistar. Às vezes tem metas que você não alcance, mas você vai sempre ser muito bem remunerado pelo nosso Deus aí, quando você busca verdadeiramente as coisas que você realmente sonha, tá? E avante palestra. Bom demais, irmão. Valeu! Isso aí, valeu!